Eba! Você resolveu fazer uma horta, é isso? Que super legal! Eu vou conversar sobre as plantas fáceis de plantar, porque eu também, quando resolvi começar uma horta, eu imaginava que as plantas mais comuns do supermercado eram as mais fáceis de plantar, tipo tomate, alface, cenoura, todo mundo pensa nesse tipo de planta, porque parece que elas são óbvias, elas são a salada mais comum, elas estão praticamente em toda a feira e supermercado. Só que não, minha gente, só que não. Tomate, alface e cenoura são plantas bem difíceis, na verdade, mas não é delas que a gente vai falar. Vou falar de plantas que, no meu caso, são muito fáceis mesmo, elas praticamente se criam sozinhas. Cada pessoa é uma pessoa, cada horta é uma horta, cada lugar é um lugar. Então, o que eu vou comentar aqui é o compartilhamento das minhas experiências. Pode ser que na sua horta outras plantas sejam mais fáceis de plantar. Então, o convite principal é para ficar muito atenta, muito atento àquela planta que dá muito, que dá fácil. Em vez de tentar brigar, né, com as condições e com a natureza, exigindo produzir a planta X, Y e Z, porque a sua cabeça quer aquelas plantas, a ideia é aceitar o convite da agroecologia, que é o convite para fazer essa dança com o universo, né? Quem é agricultor agroecológico dança literalmente com as sementes, o céu, as estrelas, a chuva, o vento, o calor, o frio, etc. E tentar se colocar a favor daquelas plantas comestíveis que já estão nascendo assim quase sozinhas na sua horta. Então eu vou falar aqui de umas 10, 12 plantas, começando pela abóbora. A abóbora tem época, a abóbora ela começa a nascer lá pela primavera e no outono as folhas secam e as abóboras estão amadurecendo, aí é só colher. Nasce sozinho aqui em casa. Eu até guardo algumas sementes de abóbora para compartilhar e tudo mais, mas eu esqueço. O quintal, a gente está agora no fim do verão, está cheio de abóbora, daqui a pouco essas abóboras vão sumir e eu vou esquecer desse assunto até que lá por setembro começam a brotar as abóboras e elas começam a se espalhar. A abóbora é uma planta espaçosa, é uma planta folgada, ela vai se esparramando. Então eu estou aprendendo aqui a aceitar esse esparramo por alguns meses. Outra planta muito fácil, esta é uma que a gente precisa anotar no nosso caderninho da humanidade, inhame. Inhame, ele é uma fonte de carboidrato e de outros nutrientes muito importante e ele dá muito fácil. Você pega uma bolinha de inhame e coloca num canto e esquece. Passam uns meses, tem um inhamão cheio de bolinha de inhame do lado. Você pode comprar o inhame no mercado ou na feira, né? E deixa num canto do seu jardim aí e vê o que acontece. Já ouvi gente dizer que a própria casca do inhame, de descascar um inhame e jogar num canto, ele brota. Uma coisa boa de inhame, ele vai na meia sombra, que é uma situação muito comum das cidades. Então, sabe aquele canto que você tem e que não bate muito sol? Taca lá um inhame e vê se ele vai. Aproveita outra planta nessa condição, é a taioba. A taioba também gosta de sombra. Taioba, você não precisa regar, você deixa ela lá, de vez em quando você amontou um monte de terra no pé dela e ela leva a vida. No inverno e no outono ela fica mais quietinha e de repente no verão começa a soltar folhas alucinadamente. Cada folhona desse tamanho, né? As receitas em geral que você usa espinafre, você pode usar a taioba, mas precisa ferver muito bem, porque taioba tem oxalato de cálcio. Outra coisa, existem espécies de taioba que são não comestíveis, que são mais venenosas. Então, o que é o ideal? Você ganhar a muda de taioba de alguém que consome aquela espécie, aquela planta. Isso é o ideal. Ora pro nobis.
outra para anotar no caderninho da humanidade. A Aurea pronobis é uma cactácea brasileira, Pereschia aculeata é o nome científico dela. Cactácea é uma espécie de cactus, né? Tanto é que ela tem uns espinhos grandes. O Aurea pronobis, ele vai muito bem, vai muito bem. É uma planta super resiliente também, assim como o inhame, a taioba que eu já comentei, aguenta um monte de chuva, aguenta um monte de seca, aguenta muito calor, aguenta muito frio e tem muito nutriente, tem muita proteína, ela é muito farta, principalmente no verão, uma planta importante para resiliência, para segurança alimentar e tudo mais. Pimenta, para mim, é uma planta que dá muito fácil. A minha casa dá pimenta, nasce pimenta, brota pimenta, a safra de pimenta é compridíssima. Eu já vi muita pessoa dizer que tem dificuldade com pimenta. Então eu estou colocando a pimenta na minha lista para lembrar que as plantas, muitas delas escolhem a gente. Eu brinco que as plantas escolhem a gente, né? A gente pode decidir plantar o que a gente quiser. O que vai dar é o que as plantas quiserem, né? No meu caso, as pimentas me escolheram, eu vivo dando pimenta para todo mundo e é uma planta fácil para mim. Eu quero saber qual que é a planta fácil para você. Chaia. Chaia não é muito comum no Brasil ainda, é uma espécie de couve mexicana que dá assim num arbustão alto que parece uma árvore. Muito fácil, muito fácil. Você esquece um pedaço de caule de chá em algum lugar e de repente ela começa a surgir. Chuchu. Tem vídeo aqui no canal sobre parede verde cheia de chuchu. O chuchu você compra em algum lugar, ele começa a brotar na fruteira, a hora que ele está brotando na fruteira, você coloca na terra fofa. Nunca plantei em vaso, eu acho que ele precisa de espaço, tá? Mas pega um canto aí qualquer que tenha acesso ao chão, coloca aquele chuchu lá e de repente ele vai crescer loucamente. Cúrcuma é uma planta muito, aquela raiz, né, açafrão da terra, que tem propriedades medicinais muito boas e que vale a pena plantar, é tipo um condimento, e é facílimo. Ela também vai na meia sombra, você pega um pedacinho de cúrcuma que você comprou, ganhou de alguém, enterra, ela tem ciclo também, começa a nascer na primavera, quando começa o outono as folhas secam, você colhe um montão de cúrcuma e dá para fazer pó, dá para congelar, dá para fazer um monte de coisa. Hortelã. Hortelã também é fácil, mas a hortelã não gosta de vasinho. A hortelã tem uma lógica horizontal, ela gosta de se espalhar. Então, você enterra um talinho e deixa, ela vai se espalhando. Em alguns casos, ela se torna uma planta invasiva. Na minha casa, na minha experiência, não é essa. Gengibre também é fácil de plantar. Você pega um pedacinho do gengibre que você usou, comprou, comeu, etc., e enterra com uns 2 centímetros de terra e é só esperar. Cebola dá para plantar a partir da cebola que você comprou na feira ou no mercado. Ou você corta ali a bundinha da cebola, aquela parte que começa a sair as raízes, ou corta o talinho no meio, eu gosto de cortar o talinho como se fosse uma maçã, enfia na terra, depois de um tempo começa a ter as folhas e aí uma hora faz o bulbo. Manjericão também é fácil, só que assim, um erro comum das pessoas, compra o manjericão num vasinho desse tamanho e acha que vai durar. Manjericão, para durar, para ficar grandão, enorme, tem que ser no chão ou então num vaso bem grande. Bem grande é a partir desse tamanho. O manjericão no vasinho assim, ele dura pouco. Ele dura, mas dura alguns meses. Aí a pessoa fala, ai, o que aconteceu com o meu manjericão? Seu manjericão estava numa casa muito pequena, ele precisa de uma casa maior. Capim-santo ou erva cidreira, também é fácil. Você pega um pedacinho, né, um raminho dele, com um pouco de raiz, enterra e ele vai virando uma toceira e uma hora você consegue doar até as mudas do seu capim-santo. Que mais? Tem uma planta, duas que eu adoro.
Lípia alba, Lípia alba é o nome científico, tá? Ela é conhecida como erva cidreira de arbusto, algumas pessoas conhecem como melissa, é um arbustinho assim, com folhinhas redondinhas, ótima para fazer chá, uma delícia, muito fácil de plantar. Shiso é um tempero oriental, delicioso, super aromático. Uma vez que você tem shiso no seu jardim, deixa ele cumprir o ciclo, que é fazer a flor, secar, ele vai sumir no fim do verão, no começo do outono, vai reaparecer na primavera. E tem outra planta que é um tempero oriental chamado mitsuba, que é uma delícia também, ele vira praticamente uma graminha. Então eu falei de várias plantas que, uma vez que você tem uma matriz, elas vão nascer sozinhas ou que precisa de pouco cuidado, pouco manejo, não são muito exigentes com solo muito adubo, muito composto, etc. Então, é isso. Aposto que você estava pensando em começar com alface, tomate e cenoura, né? Mas esse vídeo foi para abrir um pouco os horizontes e lembrar que não existe gente que não tem mão para plantar, isso aí não existe. Existe planta que vem de outro clima, vou dar exemplo, a alface. A alface é uma planta que gosta de frio. Aqui no nosso calorão ela vai muito difícil, né? E é uma planta que perde a competição para outras plantas mais adaptadas ao nosso clima. Você planta uma mudinha de alface, se você não ficar cuidando muito bem, as outras invadem ela, né? Então, não existe gente com mão ruim para plantar, existe um pouco de falta de experiência às vezes e tentar forçar a barra da produção de espécies que não são muito adaptadas às nossas condições de clima e de solo. Então, elas dão muito mais trabalho e às vezes as pessoas começam a desanimar. A última que eu vou falar, almeirão selvagem. Maravilhoso. Aqui em casa no verão é a base da salada. É outra que se cria sozinha. Ela, uma vez que você tem no seu quintal, ela começa a aparecer sozinha quando é época. Falei um montão de planta, né? Quero saber como é que anda a horta da sua casa. Vai me contando. Tchau!